É no xarel que brilha a prata a luz do céu, e o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. Tudo chegou, sobrevivente no navio. Quem descobriu o Brasil foi o negro que viu a crueldade bem de frente, ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente. Salve, 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 salve! Estamos aqui hoje, 20 de novembro, em mais um. Essa é outra conversa. 20 de novembro, hoje, exatamente hoje, não poderia deixar de falar sobre isso por ser negro como sou, como vocês podem ver. Então, apesar da banalização, apesar de todo mundo falar disso hoje, eu também acho importante falar introduzindo com o Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, nessa canção Milagres do Povo, falando da escravização do povo africano no Brasil, né, no extremo ocidente, e a produção de milagres de fé desse povo que resistiu, né, resistiu. E, introduzindo o tema, me vem alguns incômodos, a forma como se trata a questão como se fosse uma questão menor, a forma como os próprios movimentos setorizam a discussão e deslocam a informação. Então, você que não é negro, talvez não compreenda. Talvez ache que é um exagero, que é um mimimi. Mas, assim, eu vou falar de uma experiência pessoal. Aliás, duas experiências pessoais. A estruturação social. Não se espera, porque contingencialmente é muito pouco que existe, não se espera um negro num posto maior, num posto de comando, porque nós eclodimos da senzala para a favela, com pouca educação, com pouca escolarização, por ser ter essa origem social, são poucas as possibilidades. Quando acontece algo diferente, é uma exceção. Né? Mas se temos uma escola que não funciona, uma escola pública que não funciona, e o contingente maior dessa pauperização dessas pessoas pobres que vão para essa escola são negros, por questões históricas e sociológicas óbvias, logicamente que esses negros terão poucas possibilidades. Então, falando de um fato, fomos eu e um colega não negro visitar uma obra, fiscalizar uma obra do instituto que nós trabalhamos. Chegamos lá e ele foi reverenciado, né? E eu não. Na verdade, mal falaram comigo, né? Enfim, né? Estavam ocupados, eram profissionais. Quando ele falou, esse é o nosso presidente, pronto, aí houve reverências, que na verdade teriam sido questões de educação normais, cumprimentar quem chega, né? E eu estava absolutamente normal, calça jeans e camisa de malha. Então, mas eu era. No momento em que eu era o presidente, pronto, aí houve uma reverência. Né? Porque não é o que se espera no nosso trato social, não é o que se espera. Uma outra questão, a questão de vincular negro à figura do macaco. Né? Eu sempre achei isso assim folclórico, mas uma vez aconteceu isso comigo, não tem muito tempo. No trânsito, uma mulher de pele clara, por algo que ela tinha feito, me chamou seu macaco. E eu pensava antes disso, se alguém me chamasse de macaco, de que forma eu reagiria? Então ela me chamou de macaco e eu, exercitando a forma como eu penso sobre o macaco, falei para ela, ô, sua ignorante, existe mais de 30 espécies de macaco de sua cor. Só que os primatas superiores, mais inteligentes, são da minha cor. Tem pelagem escura. E disse uma outra coisa a ela que foi ofensiva, não nenhum palavrão, nada nesse sentido, mas algo que ela se sentiu ofendida. E eu falei para ofendê-la. Ninguém é perfeito. Eu fui ofendido, então o meu ímpeto naquele momento era ofendê-la também. E eu a ofendi. Com a outra questão física.
né? E que ela se sentiu ofendida. Ficou com o rosto vermelho. Então, mas para mim essa questão de chamar alguém de macaco porque é negro é uma questão de ignorância mesmo, porque existem várias espécies de macaco que não têm a pelagem escura. O orangotango é ruivo. O macaco narigudo, que tem uma inteligência baixíssima, é branco. Mas a gente não costuma chamar ninguém seu macaco narigudo. Não, a gente não costuma chamar. Porque existe um trato, um fazer social de associar o negro ao macaco. É uma questão de ignorância mesmo. Mas isso é um fazer social. Da mesma forma, e se banaliza, é natural. Natural para quem? Da mesma forma, naturalização dos absurdos. Criado mudo. Né? O termo criado mudo designando um móvel do quarto. E o que era o criado mudo? Era um criado que não podia falar, talvez tivesse a língua cortada, né? Ele não podia falar. Se não podia falar, ele poderia presenciar o fazer dos senhores na alcova. Estava ali mudo só, abanando os senhores enquanto eles faziam suas atividades íntimas. E o criado mudo. E passou-se a adotar esse nome para um móvel que fica ao lado da cama. É natural, não é estrutural. Isso é estrutural. Então, tem coisas que é necessário que sejam ditas. Porque se isso se banaliza, mostra o grau maléfico que isso traz, malefício que isso traz para uma etnia. E me recordo, assim, outra questão episódica. Meu filho tinha assistido ao filme Black Panther, né, Pantera Negra, e tinha gostado muito, né? E me convidou para assistir com ele. Ele já tinha assistido com a tia e me convidou para assistir com ele. E eu fui. Eu levava ele para o cinema para ver muitos filmes e tal. Passou a ser, inclusive, meu parceiro de cinema, desde Madagascar, quando ele tinha 2, 3 anos de idade. E eu fui assistir Pantera Negra com ele. Ele e meu sobrinho. E no final do filme, eles adoraram, porque imagine, era protagonismo negro num filme de Hollywood, né? Wakanda, um reino mágico que detinha um material raro e nobre, o vibrânio, e por conta do vibrânio eles desenvolviam tecnologia de ponta, né? Mas o Wakanda era isolada do mundo. Tudo acontecendo com os negros no mundo inteiro e o Wakanda isolada. E aí no final do filme, antes disso, no filme tinha um personagem que era mau, né? Killmonger. Só que Killmonger disputa o poder com T'Challa, que é o descendente do rei que morreu. T'Challa assume, entre eles tem a regra de que pode ser disputado o reino através de uma luta, a luta natural, tira todos os poderes que alguém possa ter e eles lutam, como eu diria no meu bairro da infância, na mão, puramente. E T'Challa perde a luta, uma luta absolutamente justa. T'Challa perde, Killmonger é o rei. Mas ele tinha uma péssima índole, ele pregava, ele era tirano e resolvia as coisas de forma violenta. E a proposta de Killmonger, que era um soldado do exército norte-americano, era que se distribuísse aquelas armas ultra tecnológicas entre os negros do mundo inteiro, para que os negros tomassem o poder. Então ele era mau, por isso, né? E aí pensando nós como negros, não somos melhores que os brancos. Quando eu falo brancos, falo não negros, né? Porque os asiáticos não são chamados de brancos, os indianos não são chamados, existem várias etnias, né? Mas assim, nós não brancos. Então, nós não somos melhores que os não brancos. Também não somos piores. Somos o que somos. Então, suponhamos que os negros de fato tomassem o poder e fossem maus. Ao longo da história, todos os outros foram maus. A gente não tinha o direito, a possibilidade também de sermos maus também. Só comprovaria que nós somos iguais aos outros. Poderia ser que fôssemos muito bons. Então era a nossa oportunidade também de mostrar. Mas não, Killmonger tinha que morrer e que Killmonger morreu. Porque ele queria distribuir as armas para que nós tomássemos o poder no mundo. Poxa, ia ser só mais um, historicamente, a tomar o poder no mundo. Se fosse bom, bom. Se fosse mal, normal. Porque o resto do poder no mundo é normal. E aí me lembra um comentário de Harold Abrams, né, um esportista
do início do século passado, no filme Carruagens de Fogo, mas ele é um personagem que de fato viveu e foi esportista, ganhou medalha de ouro na Olimpíada de Paris, a primeira Olimpíada do tempo moderno. E ele fala: quem detém o poder o defende com ciúme e rancor. Quem está no poder não vai dar o poder. As castas do poder, em qualquer lugar do mundo, elas se programam para estar no poder. Então, se você quer aceder ao poder, você vai ter que tomar. Isso é um fato. Não estou falando que é necessária a luta, que é necessária a morte, mas para tomar o poder você vai ter que se estruturar para tomar o poder, porque ninguém vai lhe dar o poder. Então é isso. Uma coisa que eu fico, quando analiso as questões históricas, as questões das proposições políticas, não digo política partidária, são proposições políticas dos movimentos negros, da forma como informam aos negros, das questões da África. Trata-se a África como se fosse uma África. Eu acho isso um equívoco profundo. Nós, como negros, deveríamos nos responsabilizar para dar a informação, de fato, como a informação é. Porque se você fala de África como sendo uma África, só existe uma religião. E aí quando você diz assim, se um branco diz, eu não sou protestante, ele não está negando que ele é caucasiano. Ele só está negando que ele não é protestante. Mas se um negro diz, eu não gosto do candomblé, é como se você estivesse negando o fato de você ter tido seus ancestrais saídos da África. Não, isso é um equívoco. A África, imagine o norte da África, o sul da África, povos, o leste. Nós viemos de vários lugares diferentes da África, dos 5 povos da África, do centro, do leste, do oeste, do norte e do sul. Vários povos diferentes, de lugares muito distantes, de línguas muito diferentes, de costumes culturais e religiosos absolutamente diferentes. Por que a gente vai tratar tudo como se fosse uma coisa só? Eu acho isso um equívoco. Mas se eu, como negro, disser publicamente, não estou dizendo nem que é o caso, mas dando um exemplo, se eu disser que eu não cultuo o candomblé, ou que eu vejo mal o candomblé, é como se eu tivesse negando o fato de ser negro ou diminuindo a cultura negra. Não. Da mesma forma que eu dissesse, se o muçulmanismo, que de fato acontecia na África a partir da Idade Média, se eu dissesse, se o muçulmanismo fosse apresentado como uma cultura religiosa da África, e eu dissesse, eu não tolero o muçulmanismo, é como se eu estivesse negando. Não, não estou negando, simplesmente estou dizendo que, com relação àquilo ali, eu não me enquadro. Simplesmente. Mas existe o peso da tradição, da cultura que é passada, e passada de forma parcial. Talvez exista uma razão para essa unificação vamos facilitar a forma de entender a gênese do povo negro, certo, mas há 70 anos, pelo menos, que os movimentos negros nos passam as informações e eu entendo que estão passando de maneira parcial. E isso tem que ser melhorado, tem que ser equalizado para que se dê a informação de fato como era a África, do que nós descendemos, quais os nossos fazeres culturais, para que sejamos jogados no contexto da sociedade brasileira, entendendo de fato o que somos. Isso é interessante que se aconteça. E tendo essa visão, requerer espaços de poder. Porque a gente, como negro, vai ficar sempre dependendo de que outros nos concedam coisas. Quem está no poder não quer conceder nada. Quem está no poder quer continuar no poder. E para que nós acedamos ao poder, é necessário que nos estruturemos para isso. E nós precisamos de escola para isso. Precisa se difundir na comunidade negra, entre os negros, que, assim, por exemplo, vou citar isso para fazer comparativos. Aqui se tem a ideia do negro que nós temos uma grande veia rítmica, isso é incontestável. Né? Somos excelentes percussionistas. Mas podemos ser outras coisas também. Porque, por exemplo, eu lembro de Dizzy Gillespie e Charlie Parker, Thelonious Monk,
um pianista, um trompetista e outro saxofonista, os melhores músicos que já apareceram na história da música. E eles aprenderam os seus instrumentos, aprenderam música na escola. E olhe que a cultura norte-americana é segregacionista. Mas existe um entendimento de que se a escola funciona, funciona para o país. Mesmo a escola para negros. A escola funciona, porque se a escola funcionar, se o cidadão se desenvolver, ele ajuda a desenvolver o país. Não se tem essa ideia no Brasil, né? A escola pública é muito ruim. Isso resolveria, por exemplo, o problema da cota, que é muito criticada por alguns. Mas por que existe a cota? Porque se teve a ideia de colocar em pé de igualdade os estudantes de colégio público e os estudantes de colégio privado. E aí a cota, ao contrário do que se pensa, a cota não é para negros. A cota é para pobres. Os negros são o grande contingente dos pobres. Mas a cota, se vocês forem ver a lei da cota, estudarem a lei, a cota não é para negros. A cota é para pobres. Os negros são a maioria dos pobres, por questões sociológicas e históricas. E a gente sabe por quê. Porque eles saíram da senzala e foram fazer a favela. E os pobres estão na escola pública. Por isso que a cota beneficia mais aos negros. Por uma questão contingencial. Mas se a escola pública se tornar uma escola de excelência e de qualidade, não precisa da cota. Por isso a minha crítica à cota, que eu já fiz inclusive num vídeo, minha crítica à cota é: a cota tem que ser pensada para acabar. Porque durante o tempo de validade da cota, a escola pública iria melhorar a ponto da cota não ser mais necessária. Mas não, a cota serve a outro fim. Beneficia os negros, sim, e é necessário, porque é uma dívida histórica. Porque a escravização era uma política de Estado. Era uma política de Estado. Então, se era uma política de Estado, o Estado brasileiro deve a essa população. Então não é uma benesse, acaba sendo uma benesse, porque facilita, mas é o resgate de uma dívida. Então, assim, podem espernear, mas a cota é necessária. Eu só não acho a forma como ela é colocada a melhor forma, mas a cota é necessária sim. Então, o negro ele precisa, primeiro, ocupar o espaço em que ele se eduque, ele tem qualificação técnica, qualificação histórica, ele tem qualificação para ter a ideia de que ele precisa reivindicar espaços de poder. Somos quantos no Congresso Nacional? Somos quantos nos quadros acadêmicos? Nos quadros formadores de ciência, formadores de cultura, formadores de opinião? Somos poucos. Nós não nos programamos para ocupar esses espaços. É necessário que se tenha essa autocrítica. É necessário que se fomente no negro a necessidade de que ele vá para a escola, porque a escola é que vai dar esse instrumental. Tem que ser largamente difundido, tem que ser largamente cobrado que a escola seja boa e que o negro vá para a escola. Que o negro vá para a escola e que a escola seja boa. Aí a crítica à cota acaba. A cota deveria ser programada para terminar. Mas é isso. A falta de instrumentalização. Porque, por exemplo, as mulheres reclamam do machismo. Que existe. Obviamente existe. Mas qual é o movimento político, social, cultural para acessar os lugares de poder em que legislativamente, em que sociologicamente, em que intelectualmente se busque mudar isso? Quantas mulheres nós temos no Congresso? Quantas mulheres votam em mulheres porque pensam, essa mulher vai instrumentalizar a melhora da situação da mulher com relação ao machismo? Se pensa nisso? Não se pensa. Da mesma forma, os negros pensam, vou votar em João, porque João ele defende uma pauta que pode melhorar a minha vida social, profissional, intelectual, como negro. Não se pensa nisso, não se estrutura isso. Os que ocupam o poder, eles se programam para continuar
continuarem no poder. Veja, no Brasil, no Congresso, quem é filho, neto de quem já foi político, eles se programam para se manterem no poder. Nós negros não. Nós não estamos fazendo esse dever de incutir no negro essa necessidade, de fazer disso uma pauta. Então, dificilmente essas coisas mudarão. E aí, o 20 de novembro, sem representatividade, porque a gente pensa em quem como representante. Eu lembro que aqui em Salvador tinha Edivaldo Brito, um tributarista fabuloso, que era professor da Universidade Federal. Milton Santos não precisa de elogios meus. Milton Santos era a intelectualidade. Mas aí a gente tem, nacionalmente, Machado de Assis, que não era branco. Nós temos Cruz e Souza. Mas nós temos pouca representatividade na intelectualidade. Nós temos pouquíssima representatividade na política. E nós não trabalhamos para que isso aumente. Porque o negro, que hoje a gente precisa dar o conselho, ele vai olhar e não vai ter referência, porque ele não tem essa referência. Nós somos excelentes artistas, nós somos excelentes esportistas, temos excelentes jogadores de futebol. O melhor jogador do mundo é um negro, Pelé. Mas a gente não tem outras referências. Porque no esporte, na arte, o talento nasce consigo. Quem é talentoso nasceu com talento consigo. Ele não foi formado na escola. Ele pode ter aprimorado na escola, em algum tipo de escola. Mas ele, naturalmente, era assim. Nós precisamos de um fazer que coloque tecnicamente o negro nessa possibilidade de aceder a algum tipo de poder, aceder a todos os poderes. Porque senão 20 de novembro vai continuar sendo uma data de comemoração. De autocomemoração. Comemorar o 20 de novembro. Pelo 20 de novembro, precisamos reformular esse fazer. Para que 20 de novembro, quando aparecer na televisão, apareça 700 intelectuais, 700 escritores, 700 políticos. Porque nós estamos fora desses espaços. Porque a gente fica aguardando que alguém nos ceda, isso não vai acontecer. Mas essa é outra conversa.